paz do Senhor, amados. Graça e paz da parte do Senhor. Que neste dia seja um dia de vitória, um dia de bênção. Eu profetizo na sua vida, na vida da sua família, nos seus negócios. Eu profetizo a grandeza de Deus sendo derramada na sua vida. Eu profetizo a libertação da sua família nesta manhã. Eu profetizo no nome poderoso do Senhor Jesus. Profetizo que a sua família será salva. A palavra do Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E as palavras se cumprem do Senhor. Porque são palavras de honra, não é palavra de homem. E as suas escrituras. Deus, Ele é tão real, tão poderoso, que Ele diz o que vai fazer antes que eu faça. Ele diz os seus planos, para que todos saibam que os planos dele hão de se cumprir. Faz um plano agora, irmãos, e sai para resolver algum problema junto com esses planos, para ver se dá certo. Não dá. Porque somos homens humanos. Mas o Deus que nós servimos não é. O Deus que nós servimos é poderoso e forte. O que Ele disse vai fazer, vai acontecer e vai e acontece. Precisamos estar cada vez mais atentos nas suas palavras. Em Provérbios 16:1 a palavra diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Glorificado é teu nome. Ó poderoso Deus, o que seria do homem sem a tua misericórdia? Poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nesta manhã, 8/1/2020, quero te trazer um alerta com essa palavra e dizer que a palavra do Senhor, a qual Ele disse: eu vou e voltarei para buscar a minha igreja. E todos os relatos que Ele apresentou lá em Mateus 20, lá em Mateus 13:24, a partir do versículo 12, 13, onde Ele diz que se o amor de muito, a iniquidade ia se multiplicar de uma tal forma que o amor de muitos esfriariam. E hoje o que você está vendo na igreja? O que você está vendo no mundo? Tanta violência. Irmão, você olha, coloca uma reportagem aí de um jornal, você vê aquele jovem de 18 anos, 17, 19 anos, assaltando o mercadinho, assaltando no meio da rua, tanta violência, e assalta, e as pessoas acabam reagindo. Aí quando chega matar um jovem daquele, e coloca nas redes sociais, e aí diz assim ainda: bate palma se gostou, ou curte se gostou. Olha, quem apoia que todo assaltante tem que morrer. Aí um monte de gente: eu apoio, tem que matar. A resposta que o homem tem é só essa. E a resposta que este jovem vê para se manter no mundo das drogas, da violência, é ter que assaltar e ensinar. Você está defendendo o bandido? Não. Eu não estou defendendo eles. Eu estou dizendo nós estamos igual a eles. Hoje, parabéns, bate palma, vamos porque matou um bandido. O Senhor falou aqui na sua palavra, irmão. Ele falou aqui na sua palavra, aqui em Ezequiel 18:23 em diante. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se
o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Ó Deus poderoso, Deus não tenha, irmãos, prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na situação que você se encontra, na situação que poderá estar a tua família, alguém que pertence a você, a sua família. Deus quer salvar os seus filhos, seu marido, sua esposa. De tudo que se pode guardar, guarda o teu coração da ira, da revolta, da falta de amor. Porque se nós continuarmos com esse tipo de pensamento de vingança, não de amor, pensamento de destruir aquele que tenta nos destruir. Missionária, para aí, missionário, mas é marginal. Ele chega na sua casa, vai tentar roubar, fazer qualquer coisa, tocar no quem você vai fazer. Nesse momento, se você com a arma, você faz o quê? Irmãos, eu sou humana, claro que eu vou reagir. Claro que nós vamos reagir. Mas o que nós precisamos entender é que não podemos nos alegrar com a destruição daqueles que nós deveríamos estar pregando para eles, daquele que precisa de salvação. Claro que você vai defender a sua família, mas eu quero dizer para que você não se alegre com a queda do ímpio, para que você não se alegre. E o Senhor ainda diz em outra passagem, irmãos, aqui na passagem Romanos 12, 19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, declarou o Senhor. Em Deuteronômio ele fala isso. Acaso não guardei isso em sigilo? Não oscilei em meio aos meus tesouros mais secretos? A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se. Celere o seu próprio destino. Se apressam sobre eles. O seu povo, irmão, o povo do Senhor tem que confiar nele. O povo do Senhor tem que dar o coração de raiva, de ódio para ele. Dizer assim: Pai, olha, tira esse ódio do meu coração. Eu quero meu coração puro, eu quero meu coração transformado. É assim que Deus vai fazer. Você está vendo tantas coisas acontecendo, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, tsunami, avião agora pela madrugada, 176 pessoas mortas. As coisas estão acontecendo. Quanto vale uma vida? Rei Salomão construiu um castelo tão grande. Construiu e fez riqueza. Tinha tanto poder na terra. Mas tudo aquilo era principalmente para que nós hoje pudéssemos ver
O que Deus pode fazer na vida daquele que segue, aquele que obedece, as suas palavras, suas promessas sendo cumpridas. Mas hoje o maior tesouro para Deus aqui na terra é você. Você é o maior tesouro para Deus. Você é a joia mais preciosa que Deus almeja ter. Deus é dono de todo o universo. Deus é o construtor de tudo. Ele pode fazer qualquer coisa, mas a única coisa que Deus não pode fazer é te obrigar a aceitá-lo. Isso é com você. Ele só deu o primeiro passo quando entregou o único filho para morrer naquela cruz por você. Mesmo que os teus amigos tenham te abandonado, as pessoas não te vê, não te olham com valor, mas sim com desprezo. O mundo olha para você e não vê o seu valor, mas Deus sabe o quanto você é importante para Ele. Você é precioso, você é uma joia rara, preciosa de Deus. Você não consegue entender isso? O Senhor Jesus falou que Satanás veio ao mundo para matar, roubar e destruir. Porque uma certa vez ele fez uns planos, uns projetos e se deu mal. Como que uma criatura vai se virar contra o seu Criador? Enquanto isso, ele foi tentar usurpar o lugar do próprio Criador. E aí, como não teve êxito, que não terá jamais. Porque o próprio rei falou, o Senhor em Isaías 42, que a glória dele ele não dá a ninguém. A glória é dele. E ele não dará a ninguém. Mas, queridos, vai chegar o final de tudo. Missionário, o mundo é mundo, o pessoal dizendo que o mundo já é destruído. Não, mas o mundo de muitos já foram destruídos. Você tem um mundo. Você que me ouve, irmão, no canal, ou você que só está passando, você tem um mundo. Qual é o teu mundo? Você tem a sua família, tem seu emprego, tem seus problemas, tem os seus projetos. Esse mundo é seu. A qualquer momento esse mundo vai chegar ao fim. E o que você tem mais de precioso neste mundo? O que é de mais valioso para você? Seu carro, seu emprego, seus filhos, sua mulher, seu marido, sua casa. Pois o Senhor Jesus diz assim, olha, se tiverem de guardar tesouro, não guarde tesouro aqui na terra. Guarde em um lugar que o ladrão não pode roubar. Ferrugem não pode destruir. Guarde. E o que ele está dizendo? Que o teu maior valor, o tesouro mais precioso que você tem que guardar é a esperança em Deus. É ter Deus como o teu futuro. É ver Deus como a sua única esperança. Esperança para a sua filha, para o seu marido, para o seu trabalho. O inimigo tenta destruir o povo de Deus, mas ele não consegue, porque o próprio Deus determinou, irmãos, que armas nenhuma forjada na escuridão prevalecerá contra a igreja de Cristo. Ah, mas Satanás trouxe uma doença, o inimigo. Sim, ele falou, olha, mesmo que ele toque na sua carne, que mate a sua carne, a sua alma, ele não tem mais o que fazer. Agora você, se tiver medo, tenha medo daquele que além de matar o corpo, ainda tem poder para colocar a alma no inferno. Eu quero, meus irmãos, que você se alerte, se desperte e olhe para o que está no seu coração, o que tem dentro do teu coração. Quem domina o seu mundo? Ah, missionário, eu tenho medo, eu tenho tristeza. Então peça para Deus, Senhor, arrume meu mundo para mim. Meu mundo está cheio de
tristeza, de raiva, de angústia, sem esperança. Meu mundo é os meus filhos. Ó, Senhor, eu lhe peço, entrega os meus filhos nas tuas mãos. Não tem um local melhor para você guardar sua família, se não for na mão do Senhor. Porque Ele ainda diz assim: quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, não te submergerão, eles não te cobrirão, não te afogarão, não te eliminarão da face da terra. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem chamas arderá em ti, porque eu, Senhor, eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus é o teu Salvador. Deus é a tua esperança. Deus é o teu maior tesouro. Eu já contei, né, irmãos, uma vez que eu estava indo para a faculdade. E eu falei para o Senhor que eu estava me sentindo tão pobre. Porque às vezes a gente fica, irmão, numa dificuldade. Olha, como vocês têm me acompanhado. E você vê aí no canal vários testemunhos da minha vida que eu tenho colocado para vocês aqui. E isso foi a pedido de Deus. O Senhor falou para mim que era para mim abrir um canal onde eu pudesse dividir os testemunhos, dividir as mensagens que Ele traz para mim, a você, com você, dividir. Quantas pessoas não têm sido edificadas ouvindo uma palavra, uma mensagem, ouvindo as revelações, visões, né? Vê que eu acabo, sabe, irmão, nem colocando outras pessoas falando, apresentando. Só tem uma parte ali que eu coloco no jornal, né? Tem um jornal da Record, para apresentar qual é a evolução aonde, a que passo nós estamos do retorno da igreja, do retorno de Cristo para buscar sua igreja. Porque Ele falou assim: divida isso que você tem recebido. Ele me traz a palavra certa. Para que você possa ser edificado, porque só Ele sabe o que você está sentindo nesta manhã. Só Ele sabe, porque é Ele que fala com a sua alma, com o seu espírito, alimenta você. Você já chegou um dia e ninguém sabia o que você estava pensando ou sentindo, ninguém, você não comentou com ninguém. E de repente alguém chegar e falar para você, e você falar algo a respeito de Deus, uma palavra, e vai certinho com aquilo que você está sentindo. Pois é, nesse momento Deus está falando com você, Ele está falando com a sua alma, com o seu espírito. Ele está ali falando, aí você diz: nossa, era isso que eu precisava. E às vezes vem um sentimento dentro do seu coração, sentimento, irmãos, como uma resposta. Mas isso não é de ti, não. Você tem que ser sensível ao Espírito Santo. É Deus está falando com você. Vem um sentimento, uma resposta que você não tinha pensado. Estava bem ali, você nem não tinha visto, não tinha percebido. Mas de repente, pois é, Ele sabe o que você precisa. E nessa vez eu estava dizendo assim para o Senhor: opa, eu estou me sentindo tão pobre, sentindo tão sem nada, me sentindo uma fracassada. E eu saí, fui para o caminho para pegar o ônibus, para ir para a faculdade. E quando eu cheguei assim, estava na ponta de onde eu estava vendo o ônibus vindo. E quando de repente, irmão, ali tudo passa assim, a rua que eu moro é bem movimentado de carro, passa aí, vai passando todo tipo de carro, né? Uns carrão grande, bonito. E eu esperando o ônibus, eu me sentindo tão fracassada ali, meu Deus. Aí, de repente, aquela farmácia que estava na minha frente, a padaria, tinha um monte de coisa assim, questão de segundo, pareceu tudo destruído. Tudo destruído. Como se tivesse tido assim um cenário de guerra, de fogo. Eu vi assim as paredes tudo queimada, os carros enferrujados, aquela fumaça, sabe? Naqueles carros, tudo.
Aí, enquanto eu estava vendo isso, aquele cenário destruído, tudo, ele disse assim, isso que é pobre. O trabalho da mão do homem é pobre, porque tudo terá fim. E o que você tem dentro de você é a maior riqueza que um ser humano pode obter. Eu entendi. Nessa hora eu fiquei mais baixa do que mais baixa, assim, se eu pudesse ainda me jogar mais, para me humilhar, só Senhor me perdoa. Porque tem momento que você olha para um lado e para outro, você não vê saída. Aí você olha assim, você sabia, irmão, que por isso tem muitas pessoas que acabam se suicidando? Porque Deus é tão forte dentro dela, ela conhece tão grande o poder de Deus, assim, e ela vê que as condições dela pensam ao contrário. Mas a gente não consegue ver para olhar nas escrituras, e mesmo escrito ali tudo o que aconteceu com os grandes homens de Deus. Quem foi Elias? Elias não estava numa caverna, sendo sustentado por couvo. E depois ele saiu dali e foi ser sustentado por uma viúva. E ela não tinha nada o que comer. A história conta desse jeito. Que ela chegou lá, ele chegou na casa dessa viúva, Deus disse assim, olha, eu quero abençoar aquela viúva, eu quero abençoar essa mulher, Elias. Ela não tem nada. Mas como aqueles que fazem alguma coisa para o teu povo, para o meu povo é abençoado, eu quero abençoar ela, vai para a casa dela. E Elias chegou lá e pediu que ela fizesse um pão para ele, uma comida, alimentasse, e ela foi lá e disse que tudo que tinha naquele restinho de farinha e uma botija com restinho de azeite, ele disse, vai lá e faça para mim. E ela fez. E durante 3 anos e pouco, ela, Elias e o filho comeram daquela botija. E Deus abençoou. Mas aí, a história do Elias é assim. Elias estava vindo aonde? Correndo, a qual ele profetizou quando ele chegava na cidade, lá em Israel, quando ele entrava, tinha uma imagem tão grande de Dagon ali, e o pessoal sacrificando, colocando frutas, colocando alimento ali, porque a Jezebel mandou trazer aquela imagem para colocar lá. E Elias ficou tão revoltado com isso, com toda aquela situação, e ele disse assim, segundo a minha, não foi nem a palavra de Deus, segundo a minha palavra, não choverá mais em Israel. Até ele clamar a Deus. Passou 3 anos e pouco sem chover. Irmão, você tem esse poder para dizer assim, olha, vai passar 1 ano sem chover. Eu estou dizendo que vai passar. Aí Deus vai lá, tranca tudo aí, porque meu filho, você tem isso? Não. Você tem, irmãos? Não, mas Elias tinha. E mesmo assim, Elias não tinha nada aqui. Ele não tinha nem o que comer, irmão. Tinha que ter uma viúva para sustentar ele. E ele era o quê? Só para você ter uma ideia, que Elias fugiu assustado, assombrado, com medo de morrer. Que Jezebel, é? Quer dizer que agora vai? Pois é, porque depois Elias desafiou. Elias desafiou, irmãos, o poder, né, de Jezebel. Depois dos 3 anos de chuva, ele apareceu lá e chegou e disse assim, vamos lá fazer um sacrifício, convida aí todos os profetas do teu povo aí. Aí lá vem os profetas dos reis lá estranhos que eles serviam. E colocou lá, fez um monte, fez um altar de sacrifício, e ele fez um altar para o Deus de Israel e fizeram um altar para esse outro Deus estranho deles lá. E ele diz, começa vocês aí. Aí foi quase a manhã e a tarde, foi de manhã, assim, segundo o pouco que a gente tem, esse conhecimento tanto da Bíblia como os historiadores, foi quase o dia todo.
E o pessoal gritava e batia e falava. E Elias ficava de longe, dizia, e ficava ainda fazendo molecagem, dizia assim. Grita mais alto, talvez eles estejam dormindo. Vai lá, grita mais alto. Aí passava mais um tempo e ele ia lá, roendo as unhas, riscando o chão, já estava já sem paciência. E aí, cadê? Bora, continua gritando, vai que eles saíram de férias, foram passear. E que disseram assim, que se o rei, o Deus que respondesse naquele dia no altar, que enviasse fogo, aquele sacrifício que eles tinham colocado, o holocausto que tinham colocado em cima ali do local onde eles tinham preparado, né? Esse era o verdadeiro Deus. Vê que toda a história de Israel, irmãos, que vê, você presta atenção, toda a história de Israel, quem foi o povo, foi que atravessou o mar vermelho, quem foi o milagre acontecendo, grande, poderoso, Israel estava lá, é a história de Israel, mas mesmo assim eles ainda queriam prova. Eles ainda queriam prova. Eles queriam prova que Deus era verdadeiro. E Deus deu milhares de provas para eles. E Elias foi e rodou, levantou e tá bom, agora acabou com a molecagem aí, acabou com a palhaçada, tá bom. Aí ele foi, enche de água, vai, joga água, já fez, jogaram tanta água que ainda escorreu. Aí ele foi, clamou ao Senhor, disse, Senhor, mostra quem é Deus aqui, mostra quem é Deus que destrói com aqueles que se levantam contra ti. Elias começou a clamar ao Senhor e quando veio aquele fogo do céu, veio, pá! Sabe aquela água, saiu secando aquela água, lambendo naquela água, fogo, com tudo, devorando tudo. Esse era um homem que não tinha nem o que comer. Aquele que fazia o fogo cair do céu. É aquele que fazia não chover. Fechava os céus, quando ele falava. E quem somos nós para reclamar? Oh, meu Deus, hoje eu não tenho dinheiro para pagar a conta de energia. Elias não tinha o que comer. E ele era poderoso em Deus. Ele era poderoso em Deus. Missionária, a senhora começou com uma coisa, falando e tal, o que é que a senhora quer dizer com isso? Esteja o que você estiver passando, creia no Senhor. Confie nele. Confie no seu amor. Leia a sua palavra dia e noite. Preste atenção que foi que ele disse para Josué. Ele disse para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quando Deus fala assim, que nós temos que ter esse conhecimento, a palavra, irmã, ela tem que estar entranhada em você. A palavra tem que estar na ponta da língua. Porque o que é a palavra? A espada do Espírito. A palavra de Deus tem que estar entranhada na sua alma, no seu coração. Na hora que a pessoa falar alguma coisa lá no púlpito ali, ou falar alguma coisa, tu já sabe onde está escrito. Porque de tanto você ler e buscar. E ele diz, porque então farás prosperar o teu caminho. E serás bem-sucedido em todas as áreas. Em todas as áreas, irmãos, nós seremos sucedidos. Missionário, mas aí as situações que acontecem, irmãos, tem situações realmente, eu já até falei aqui no canal, que Deus não permite que a gente tenha muito. Por quê? Porque o propósito que Ele tem para a nossa vida é para alcançar os pequenos. E quando a gente tem muito, a gente fica muito grande, não consegue mais se abaixar para falar com os pequenos. Você entendeu aí? Entendeu? Entendeu, né, o que eu estou lhe dizendo?
E você, onde é o propósito que Deus quer? Você vai aqui para ficar com os humildes, os pequenininhos, aqueles que não têm, aqueles que têm pouco, aqueles que nem a viúva. Foi isso que Deus fez com Elias. Mesmo ele sendo poderoso em Deus, Deus disse assim: Elias, tu não vai ter um castelo que nem Salomão, não. E aí o que foi que Deus fez? O que foi que ele ganhou? Nem a morte tocou nele. Nem a morte tocou nele. Eu disse: não, meu filho, você é muito precioso para mim. Nem a morte vai te tocar. O maior medo de Elias, Deus mostrou que ele supria. Ó, meu filho, só porque você teve medo, eu não vou deixar ela te tocar. Não deixou a morte, você sabe disso. E então, o que nós vemos nesse mundo, o que nós estamos percebendo, as situações acontecendo, a vinda do Senhor se aproximando. Missionário, cadê o sonho? Né? Cadê a revelação? Deixa eu lhe dizer, eu tive um sonho. Mas eu sinto que está acontecendo algo muito forte no reino espiritual, só que Deus ainda não me revelou realmente do que está se tratando. Eu só sei que as 2 noites, sem ser essa, né, de amanhecer hoje, dia 8, as 2 noites eu não tenho conseguido dormir direito. Até mandei aquele vídeo, né, falando sobre a agonia que eu estou sentindo. Então, na noite anterior, antes dessa, que eu tive o sonho, eu deitava, irmãos, eu vi aquela agonia de novo na minha cabeça. Aí quando eu levantava, parava. Eu levantava, ia no banheiro, tomava água, voltava, parava. Quando eu ia deitar, vinha aquela agonia, aquela coisa assim, sabe? Aquela desimpaciência, a coisa mais ruim do mundo. E eu sabia que era para orar. E ali, depois, foi 2 horas da manhã, botei um pano no chão, me joguei no chão e fiquei ali. Eu li a palavra e orei. Eu levantei às 7 horas da manhã. E ali fui tendo mais aquela calma na minha cabeça. Mas está havendo um mover muito grande. Ontem, quando eu estava sentado no sofá à noite, eu senti um estrondo perto de mim. E a maioria das vezes, já aconteceu isso umas 4 vezes. Eu estava assim uma certa vez conversando com meu irmão, sentado conversando com ele na mesa. E de repente eu senti aquele estrondo assim, bem do meu lado direito. Aí, pá! Mas é assim, é como se alguém tivesse pulado de uma altura e tivesse caído bem perto de mim. E eu sei, e isso já aconteceu umas 4 vezes, irmão. Eu já percebi isso. Quando está havendo batalha mesmo, pesada, no mundo espiritual, eu sinto como se o próprio anjo que Deus enviou para me proteger, é um momento assim, quando ele chega de uma vez para ficar do meu lado. E ontem eu senti esse estrondo. Assim, quer ver? Você presta atenção. Deus faz isso. Eles ficam perto dos escolhidos do Senhor, fica ali do lado, para não deixar nada tocar, mas é porque está havendo um movimento muito grande do reino espiritual. Está havendo, irmão. E Deus ainda não me revelou exatamente o que é, mas é essas noites que eu fiquei sem dormir, sem conseguir, aquela agonia na minha cabeça, aquela desimpaciência. E eu ia orar, porque era Deus me chamando para orar, para clamar, para proteger a minha família, abençoar os irmãos, proteger os irmãos. Eu tenho orado pelo canal, por cada um dos irmãos. Deus abençoe a família, pelo Brasil. E o que acontece? Então, quando foi ontem à noite, depois que eu senti esse impacto, eu até saí lá fora ver se não era um terremoto que estava acontecendo no movimento, porque o baque foi grande. E depois eu lembrei que sempre acontece isso quando algo pesado vai acontecer, entendeu? As coisas pesadas no Brasil, no mundo, vai acontecer. E então, ontem à noite, eu tive o sonho que eu tive foi o seguinte, que estavam construindo um prédio, e eu tinha tipo um dispositivo na mão, tipo como se fosse uma carteira. Eu subia naquele prédio que estavam construindo. Estava em construção. Aí o Senhor dizia assim para mim, eu andava ali no meio, via um monte de gente construindo, pessoal cantando, eu dizendo, olha, assim eu via alguns colegas da faculdade dizendo, olha, eu vou montar um escritório, olha, eu vou fazendo isso. E o Senhor dizia, saia do meio deles. Fique num local reservado, onde tem poucas pessoas, para que você fique ligado comigo.
Não fique no meio da multidão, saia do meio deles. E eu não conseguia assim no sonho entender por que ele dizia, mas eu sentia assim, parecia que ia acontecer alguma coisa, principalmente no meio da multidão, onde tinha muitas pessoas. E Deus dizia assim para mim, que era para mim não ficar no meio deles, que ia acontecer algo no meio deles. Eu não sei se é uma epidemia, uma doença, um vírus, eu não sei o que é, ou talvez seja para que eu fique orando em oração direto com o Senhor. Mas, tipo assim, disse para que eu saísse do meio da multidão, para que eu ficasse no local reservado. Esse é um sonho que eu tive muito, muito forte, mas não foi um sonho qualquer, irmãos. Foi um sonho da parte de Deus, porque a gente sabe quando é da parte de Deus, tá? Eu quero convidar meus irmãos para orar, para continuar, porque esta semana estou orando, estou buscando Deus profundamente, para que Deus nos dê vitória no reino espiritual, no mundo espiritual de cada irmão. Deus abençoe você na sua casa, no meio da sua família, e lhe proteja, irmão, porque a batalha está travada no mundo espiritual. Você não vê. E se você visse alguma coisa, irmão, pelos pouquinhos até do que eu já vi, eu acho assim, tem muitos que já vi e sabem que é assombroso, é muito feio. E então eu peço que vocês orem, sacrifiquem, façam jejum, busquem ao Senhor e se saia do meio da multidão, assim, de muita gente, fique num local todo em espírito de oração. Você não ora só quando dobra o joelho, quando está sozinho, não. Você ora onde você está. Fique em espírito de oração. Que está acontecendo um movimento muito grande no mundo espiritual e Deus está alertando seu povo, viu? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus que fez os céus e a terra. Senhor Deus que fez os céus e a terra e o mar e todas as belezas, eu venho a Ti em nome de Jesus nesta manhã, lhe dando graça pela oportunidade que me concedeu aos irmãos no canal. Eu peço que cada um, Senhor, o Senhor venha abençoado, porque eles estão aqui, foi o Senhor que trouxe. Então, se o Senhor trouxe eles para ouvir a sua palavra, o Senhor quer abençoá-lo e o Senhor vai abençoá-lo. Porque o Senhor nunca se revela para ninguém e deixa as pessoas de mão vazia. O Senhor abençoa o seu povo, a sua igreja. E eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor salve os irmãos a qual tem família, que precisa de ser salvo, seus filhos. Olha para cada um dos irmãos, dos seus familiares, dê vitória no seu mundo. No mundo, Senhor, da sua vida particular, no seu trabalho. Dá vitória, Pai. Paizinho, o Senhor sabe que enquanto nós estivermos aqui, o Senhor não voltar, o Senhor sabe que tua igreja precisa do mantimento, do calçado, do vestir. A sua igreja precisa de libertação. A sua igreja precisa de fortaleza em Ti. Eu lhe peço, em nome de Jesus, olhe para esta mulher que não tem mais palavras para argumentar para o seu marido, para que ele entenda que o Senhor é o único caminho, para que ele entenda das suas necessidades, a necessidade da família, dos seus filhos. Eu lhe peço, abençoe esse homem que tem pregado para sua mulher, tem levado a palavra, Manassuve canturianda lamashinai, miei devashive canturamasi. Oh, namassuve kiandaramasu bishna, miandarama canturemish. Mi canturamassou devanassou devashinai, miandarabashive cantas. Deveshiva cantaramacima, sou velamanayana, sou renian canturiandaram. Oh Deus poderoso, oh Deus amado,
Senhor, tenha misericórdia do teu povo, abençoa teus irmãos, os teus filhos, protege a tua igreja. Esteja conosco quando estivermos pregando, para que o Senhor convença o homem do pecado. A tua palavra diz, Senhor, que é o seu Espírito que dá vida. A carne não produz nada. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a família, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, quando eu estava orando, é assim, vou lhe explicar para que você entenda. Quando eu vou orar, o meu coração está ali. Eu não estou pensando nem buscando nada. Sempre foi assim. E de repente eu sinto uma energia vindo. Aquela força assim tão grande assim vindo e aquela alegria. E naquilo é como se eu fosse transportado para outros lugares. E é como assim, quando eu estou falando em língua, é como o próprio Deus estivesse dialogando comigo, com o meu espírito. E quando ele fala, eu vejo o que ele quer me mostrar. Ele está me mostrando. E nesse momento, agora, na oração, ele me mostrou o seguinte, ele mostrou que grandes devastações estão chegando para a terra. É como se chegasse assim, tipo algo que caísse num local assim, tipo como se fosse uma bomba e fosse assim uma devastação que vai acontecer em muitos lugares, irmão. Como sabe quando o tsunami passa que vai destruindo tudo? E ele falou assim que a terra tem que ser preparada. Eu vi ele dizendo assim, ele falando ali com o meu espírito, que a preparação, porque grandes devastações estão vindo para a terra. Grandes coisas vai acontecer, irmão. Porque Deus está revoltado com tanta violência, tanta prostituição. Você olha para o seu vizinho, você pensa que a vida do vizinho está tudo bem. O vizinho sai para trabalhar, a vizinha sai para algum local, você nem sabe o que está acontecendo. Mas Deus sabe. Deus sabe que o mundo está vivendo de aparência. Que coisas terríveis estão acontecendo nos escondidos. E o Senhor diz que tudo aquilo que é em culto vai ser descoberto, vai ser apresentado. O que foi feito na escuridão vai vir para a luz. Então Deus vê tudo isso. Irmão, Deus vê o coração do homem. O que ele está pensando. O que ele está fazendo. Se você parasse realmente e falasse o que está vindo na sua mente, os seus amigos, as pessoas ao seu lado, ia ficar com raiva. Porque às vezes vem cada besteira. O que a gente pensa. E Deus vê tudo isso. Deus vê as nossas atitudes fazendo no escondido. Mulheres que estão traindo o marido, que está dentro da igreja. Pessoas que vivem na igreja. Pessoas que se dizem cristão, homem. Eu conheço um homem que é advogado. Uma menina até, assim, da faculdade. Ele diz que é servo de Deus da igreja, irmão. E é da assembleia da igreja. E ele é amante dessa menina. E sustenta ela na faculdade, paga aluguel, faz tudo. E ela falava cada besteira do que fazia com ele. E então, as pessoas aí, domingo tá lá, sabe? Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo o que está acontecendo, a humilhação que a igreja está passando. Hoje, é algo assim de espantar quando alguém acha uma carteira no chão com dinheiro e devolve. O pessoal chama de besta, de doido. Entendeu, irmãos? Então, Deus está assim, sem paciência com tudo isso que está acontecendo. Irmãos, eu já tomei muito tempo, meus irmãos. Peço que o Senhor abençoe e analise sua vida. Peça perdão para o Senhor. Deus vai lhe ajudar, vai lhe fortalecer e fortificar. Coloque a sua vida no altar.
Coloque a sua vida no altar, porque muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Batalhas estão travadas. Guerras e guerras. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Irmão, vai curtindo, vai... Eu fico tão empolgada, eu não penso assim nada, assim não, sabe, irmão? Eu não penso assim de crescer, de fazer, eu não fico pensando. Mas é a palavra de Deus. Nós precisamos também dividir o que nós recebemos. Precisamos que outras pessoas saibam. E precisamos que ela tenha esse entendimento também. Tem muitas vidas que serão salvas, às vezes, por causa de uma palavra. E eu peço que você curta o canal, que vai compartilhando, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.